Chegou o momento de mostrar o que o céu colocou dentro de você, dando início a um crescimento sem medida. Chegou a hora de fundir o natural com o sobrenatural, para vivermos plenamente os dons que o Espírito nos concedeu. O tempo do mais ou menos acabou. Chegou o momento de viver e derramar sobre a terra tudo o que Deus preparou para você. Treine para despertar esta geração. Treine e encontre a paixão junto ao Espírito Santo. Treine para que os milagres se tornem seu estilo de vida. Treine para que o sobrenatural se torne natural em sua vida. Treine para estar pronto e trazer o céu para a terra. Empower 2025, o ano do treinamento e fortalecimento espiritual. Glória a Deus, gente. Então, dia muito especial hoje como Dia dos Pais, e a gente tem percebido algo acontecendo neste lugar durante esses 4 anos, de uma condução de Deus, né? A gente percebe isso, Deus nos levando a alguns lugares, Deus nos fazendo talvez conhecer algumas coisas novas, algumas que a gente já conhecia. Deus, Ele tem nos levado e nos feito enxergar de uma outra maneira. Mais ou menos como um pai faz, né? O pai ali, às vezes, pega o filho pela mão. O pai pega o filho pela mão e daí ele sai com o seu filho mostrando o caminho, enfim. E às vezes, não sei se você já viu essa figura, um pai ali segurando a mão do filho e puxando ele, né? O filho distraído, olhando para o outro lado, olhando para algumas coisas ali, de repente olhando para o que está chamando a atenção dele, um doce, um brinquedo, mas às vezes o filho segurando a mão do pai vai sendo carregado, e eu vejo que Deus, Ele está fazendo isso conosco durante esses 4 anos. Ele está como um pai que conhece o caminho, um pai que é seguro, Ele nos puxando para alguns lugares, mostrando para nós algumas coisas que são muito importantes nesse nosso caminho. E eu sinto Deus fazendo isso conosco de uma forma muito, muito especial, muito carinhosa. Deus nos conduzindo. Amém? Que visão maravilhosa essa, de Deus segurando nas nossas mãos como filhos e nos levando para conhecer coisas novas e coisas que a gente já conhecia, mostrar alguns detalhes que às vezes vão passando desapercebido pelas nossas vidas. E eu creio que Deus tem algo novo sempre para nós, para nos mostrar, mesmo que a gente talvez já tenha passado por aquele mesmo lugar, mas Deus faz de um jeito que a gente conheça de uma forma nova, porque Ele vai revelando para nós, Ele vai esclarecendo algumas coisas, Ele vai mudando a nossa visão. Você já percebeu isso acontecer? Deus muda a tua visão sobre uma situação, sobre um lugar, sobre uma pessoa, sobre uma perspectiva que você precisa ter de algumas coisas, e o Senhor, Ele é maravilhoso, Ele vai fazendo isso conosco. E eu vejo que nós chegamos em mais um ponto muito importante dessa nossa caminhada, onde nós estamos caminhando. Nós falamos muito esse final de semana sobre isso, por um lugar que ele é mais profético, ele é mais sensível, um lugar onde a adoração, ela está presente o tempo todo. Deus está nos atraindo ainda mais para este lugar da adoração, mesmo que a gente já conhecesse esse lugar, porque não seria uma coisa nova, não é verdade? Aqueles aqui que têm mais de 5 anos de cristãos, né? De caminhada com Jesus, falar sobre adoração não seria um lugar diferente, não seria um lugar novo,
Mas Deus está fazendo de um jeito que esse lugar passa a ser novidade para nós. No sentido de novo, de fresco. Você tem percebido isso? Não é? Deus tem mostrado para nós de novo, né, uma atração para esse lugar, um amor por esse lugar. Essa atmosfera espiritual, de intimidade com a sua presença. Por mais que a gente já tenha lido a Bíblia várias vezes, Ele está nos atraindo para esse lugar que a gente já conhecia, mas ao mesmo tempo tem algo novo acontecendo. Quando nós vamos percebendo isso e deixando Ele fazer isso conosco, a gente vai recebendo de novo algo dEle. E eu tenho essa alegria de perceber isso acontecendo com muitos de vocês nas nossas conversas, vendo Deus trazendo de novo muitos de vocês para esse lugar de estar totalmente conectados com aquilo que é espiritual, com essa atmosfera onde Deus o tempo todo fala e nós passamos de novo a ficar atentos à voz do Espírito Santo. Esse lugar onde as coisas naturais, elas vão ficando para trás nas nossas vidas. Porque uma vez que nós vamos contemplando assim, né, todos os dias, sendo atraídos a contemplar a face do Senhor, a nossa vida, ela vai mudando. E nós não desejamos mais as mesmas coisas. E a gente começa a pensar até mesmo na eternidade um pouco mais. Sonhar com as coisas celestiais, vivendo, é claro, uma vida natural, porque a gente ainda está aqui, mas pensando além daquilo que é temporal, porque eu creio que a vida, ela apenas na sua temporalidade, ela vai se tornando para nós, que vamos conhecendo esse mundo espiritual, e isso vai sendo verdade para nós, essa vida somente na temporalidade, ela vai ficando a coisa mais sem significado que existe. Viver por viver, durar apenas um determinado tempo ou período, vai se tornando uma coisa até mesmo sem significado. O natural sem o espiritual. Imagina você. A gente não faz muito esse exercício. Pensa você agora vivendo apenas a tua vida natural, porque todos nós vivemos também de uma forma natural. Eu vejo anjos aqui, né? Mas eu vejo também muitos, ou na verdade todos nós, ainda com um corpinho, né? A gente tem uma vida natural. Eu vejo aqui o Douglas, né? Natural, dentista, né? Não tem feito muita cirurgia em anjos, né, Douglas? Tem ali. Anjo também não perderia dente, né? Se bem que não é só... Bom, acho que nem sei se é extração, né? Enfim. Mas as coisas naturais, imagina você somente com a tua vida natural. Pensa hoje. Você reduzir tudo aquilo que você já tem entendido a respeito do mundo, a respeito da vida, restrita somente à tua vida natural. Pensou, Jô, se tua vida fosse só pescar. Não, só pescar. Depois voltar para casa e pescar. Voltar para casa e pescar. Assar o peixe, jogar bola, comer, trabalhar. Não, até que está ficando boa essa vida do Jô, né? Vamos botar ali as desgraças, né? As angústias, imagina, essas angústias todas que muitas vezes estão ali dentro de nós. Imagina a gente apenas numa vida natural, sem a vida espiritual, sem uma revelação do amor de Deus, do cuidado de Deus, sem essa revelação que nós temos um Pai que está nos conduzindo, às vezes nos puxando, nos levando a conhecer coisas, entendendo que a gente não está vivendo coincidências, a gente está vivendo sempre algo que é mais cristocência, a gente perceber Deus nos levando para que a gente conheça um pouco mais a respeito dele, do seu caráter, e tudo vai convergindo para isso. Agora imagina se isso fosse afastado
das nossas vidas. Que coisa esquisita que seria hoje. A gente preso apenas a um pensamento assim, totalmente humano, uma vida passageira, e nós não temos essa expectativa da presença dele como a vida eterna. E naturalmente, quando nós vamos conhecendo ao Senhor e a sua palavra, os nossos pensamentos, com aquilo que é sobrenatural, o céu, a eternidade, vai então tomando um lugar muito importante nas nossas vidas. Você tem pensado a esse respeito? Você tem pensado, por exemplo, na eternidade? Alguém aqui? O que você pensa sobre a eternidade? A gente assistiu um filme que eu não vou recomendar, né? Não. Chegamos em casa ontem. Que horas era? 2 horas da manhã? 1h30. Daí o Pedro tinha o primeiro presente do Dia dos Pais, assistir um filme. A gente foi até quase 10 para as 3, daí a gente parou. A gente retomou um pedacinho hoje, né? Bem bom. Não. Trata do assunto da eternidade, mas a viagem é outra, né? Você tem pensado a respeito da eternidade, das coisas dos céus? Você tem ocupado seus pensamentos com isso? Um cachorro, por exemplo, ele não está preocupado com a eternidade. Um gato, ele não fica pensando se Deus existe ou não. Como diz um filósofo que eu gosto bastante, ele diz que o gato apenas gateia. Ele vive a vida dele. O gato não está preocupado com a eternidade, ele não pensa sobre isso. Um gato não pensa sobre céu, sobre eternidade. Um gato não fica ali conversando com os outros gatos, se eles vão para o céu ou não, se aquilo que o gato está fazendo é pecado ou não. Nem um cachorro. A preocupação não existe. Não existe quanto à vida eterna, quanto a céu, quanto a inferno. E eu faço essa pergunta para vocês, para aqueles que têm pet, né? Gato e cachorro vão estar no céu? Oi? Polêmica no ar. Quem tem um gato ou um cachorro, só vocês respondam. O gato e o cachorro vai para o céu com vocês? Sim ou não? Sim. Não? Não. Quem não tem gato e quem não tem cachorro, acha que o gato ou o cachorro vão para o céu? Sim ou não? Não. Bom, gente, não é sobre isso que eu vou pregar hoje, mas quem tiver curiosidade, João 3,16, a Bíblia ensina claramente que a salvação e a vida eterna no céu são para as pessoas redimidas por Cristo. Animais não pecaram, né? Como nós, portanto, eles não precisam de redenção. Isso abre espaço para uma possibilidade de que Deus, na sua bondade, inclua, é claro, na nova criação, mas isso não é uma promessa. Não há base bíblica para afirmar com certeza se seu gato ou cachorro vai estar no céu. Mas, para aqueles que têm, também não há nada que diga que não possa haver animais lá. Vai ter criação. Mas assim, pensa no teu gato, no teu cachorro, que ele aceitou a Jesus e vai estar lá com um corpo glorificado. Isso não vai acontecer. Pode ter outros ali, mas o teu gato, né? Bom, vamos deixar o gato de lado, vamos deixar o cachorro de lado, vamos voltar para nós, que é o importante. Por que vocês acham que nós, diferentemente dos gatos e dos cachorros, nós nos preocupamos com a eternidade? Em tese, não existe prova maior da existência de Deus do que o nosso desejo de discutir se Ele existe ou não. Porque se nós não fôssemos seres eternos, a única coisa que a gente estaria discutindo
ou a última coisa que a gente estaria discutindo é se Deus existe ou não. Nós passaríamos pela vida da mesma forma que o gato ou que o cachorro, vivendo apenas pelo nosso instinto, ciclo básico de necessidades, recompensas. A gente viveria como eles vivem: fome, sede, reprodução, proteção, afeto, prazer imediato. Mas eles não carregam esse mesmo nível de consciência, de transcendência e de busca de propósito que nós temos. E eu creio que é por isso que nesse momento Deus ele está chamando a nossa atenção. E é claro que eu não estou restringindo isso apenas a nós como igreja local. Eu vejo que Deus está fazendo isso com a sua igreja hoje. Existe algo que Deus está de novo trazendo como um assunto em pauta do reino dos céus para nós. O Senhor está trazendo de novo esse momento onde nós precisamos olhar a respeito daquilo que acontece no céu, a eternidade, como funciona, como é a adoração, revermos muitas coisas que hoje nós fazemos e nós estávamos acostumados até mesmo a fazer como igreja, como homens e mulheres que conhecem o Senhor, que conhecem o Evangelho, mas que já tiveram muitas experiências. É aquela história de Deus levando a gente em lugares que a gente conhecia, mas fazendo que esses lugares para nós agora seja de novo algo novo. Por quê? Porque Ele vai mostrando para nós aquilo que realmente é importante, aquilo que nós precisamos entender. Na conferência nós falamos sobre isso, sobre uma expressão até que a Bíblia mostra que nós precisamos também trazer ao Senhor como adoração. E daí não importa de onde nós viemos, não importa a nossa denominação. Eu acho que o Richard perguntou no final da reunião se a partir de agora a gente poderia fazer o helicóptero aqui na igreja, né? Sair voando e tal, né? A gente sabe que algumas igrejas têm uma prática, outras têm outras, mas o que está acontecendo, eu vejo, é Deus mostrando aquilo que é a referência pura do céu para nós. E nós entendemos muitas coisas que nós estávamos fazendo. É claro que quando a gente entra nesse ambiente profético, quando a gente entra nessas questões que são a sensibilidade nossa ao Espírito Santo, ao louvor, à adoração, à oração, à intercessão, enfim, Deus está mostrando para nós de uma forma nova. Por quê? Porque Ele está nos levando a revisitar alguns lugares, eu vejo como igreja, porque nós estamos diante de uma revelação que Ele está trazendo sobre a igreja, que, é claro, eu creio que é uma última revelação, uma revelação dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você está acompanhando noticiários, a gente não sabe quanto tempo ainda, mas a gente sabe que nós estamos nos últimos dias como igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 a 19, olha que esse texto nos chama a atenção. E se Cristo, Ele não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em uma outra tradução diz que se é somente para essa vida que nós temos esperança em Jesus, se tudo isso que nós estamos vivendo está restrito a esse lugar natural que nós conhecemos, nós seríamos os mais miseráveis da face da terra. Ampliando esse texto, o mais miserável seria aquele que conheceu o Senhor, pensa e espera a eternidade, mas está limitando tudo isso que está conhecendo, limitando tudo isso que nós vamos descobrindo na palavra a respeito de uma vida nova para resolver simples e tão somente os seus problemas temporais e passageiros. É isso que o texto diz. Se tudo isso que nós estamos recebendo como revelação a respeito de Deus, do reino dos céus, do que é muito maior do que esse nosso tempo na terra, se nós estamos usando toda essa revelação de adoração, de aproximação
com o Senhor, de arrependimento, de princípio, se nós estamos usando tudo isso para restringir esse conhecimento apenas a essa vida, nós seríamos os mais miseráveis, ou seja, nós estaríamos pegando todo esse conteúdo que é muito maior, que transcende esse momento que nós estamos passando e vivendo, para tentar trazer um pouco mais de conforto para aquilo que é passageiro. Essa seria a forma mais miserável de uma vida. A Bíblia está falando sobre isso. Alguém podendo viver e andar com Deus, mas se limitar a pedir ajuda dele para continuar vivendo a vida que está vivendo. Vou repetir. A forma mais miserável de uma vida, que esse texto de 1 Coríntios diz, é alguém que pode viver, que pode andar com Deus dessa forma, ser puxado, encaminhado por Ele, mas se limitar a pedir ajuda para Ele, para Deus, para continuar vivendo da forma que está vivendo, só Deus te ajudando a melhorar as coisas, a talvez você progredir, a você ter mais dinheiro, a você ter mais sucesso, a você ter, enfim, mais reconhecimento, a você ter mais justiça na tua vida, a você, enfim, tantas coisas que naturalmente nós corremos, porque também faz parte de algo importante para nós, mas que a gente sabe que o mundo que está limitado somente a essa vida, a esse conhecimento, é a única coisa que tem. Mas nós não podemos usar tudo isso que nós estamos recebendo, entendendo, e colocar apenas para a nossa vida natural e temporal. Seria miséria, é o que a Bíblia diz. Nesse caminho que Deus está nos levando, eu creio que Ele está nos mostrando algo, então, que é totalmente novo, no sentido até de pureza e de santidade. Existe um clamor que nós estamos levantando neste lugar como igreja. E eu lembro que essa música a gente cantava desde as vigílias que a gente fazia. Vigília? Agora eu fico com medo de falar vigília, né? Mas não era vigília, era revival. Os revivals que a gente fazia lá na casa do Alessandro e da Kelly. E a gente cantava aquela música, Eu Quero Viver Algo Novo, lembram? Essa música nós cantamos muitas vezes aqui. A respeito de nós queremos viver algo novo em Deus. Então existe um clamor que nós levantamos neste lugar. E Deus está derramando algo novo. Eu creio que esse algo novo tem a ver com essa atmosfera que Deus está nos mostrando também, a nós entendermos e atrairmos para este lugar, que é essa atmosfera da eternidade. Tem a ver com um estilo de vida novo, tem a ver com uma vida totalmente de adoração, como acontece no céu. Mas para isso, para nós recebermos, para nós vivermos esse novo que Deus está de novo colocando diante de nós, nós precisaremos ser preparados para essa revelação, para nós não deixarmos escapar pelos nossos dedos. Sabe quando tem algo precioso, aquela figura de um líquido, ou alguma coisa que pode escapar quando ela é colocada num recipiente ou nas nossas mãos, e a gente vai percebendo aquilo escapar pelos nossos dedos? Eu vejo que essa revelação que Deus está trazendo para nós precisaremos, em primeiro lugar, ter um cuidado no sentido de tratar com muito carinho o que Deus está fazendo nos nossos corações. Tem a ver com essa resposta que Ele também está nos chamando a oferecer, a dar para Ele, mas também tem a ver com nós não deixarmos escapar nada, mas para que isso aconteça, para que a gente receba esse novo que Deus está derramando sobre nós, ou nos chamando a receber esse novo da parte dEle, nós precisaremos tomar cuidado para que isso fique e não se perca.
Agora, existe um texto que eu creio que ele vai trazer algo muito importante para nós, nesse entendimento quanto ao que Deus faz quando Ele está trazendo algo novo para a sua igreja. Se você tiver com a sua Bíblia, o texto é Amós, capítulo 9. Vai ser projetado aqui na frente, mas anota esse texto para você ler novamente depois na sua casa. Amós, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 15. Versículo 11 diz assim: naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado, e restaurarei as suas ruínas, e eu reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Versículo 13, dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas eles viverão. Plantarão vinhas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. E versículo 15, plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Esse texto, ele fala sobre um vinho novo, que o Senhor ele teria disponível para o seu povo. Nós, talvez, como esse clamor que temos levantado neste lugar, de buscar algo novo da parte do Senhor, ou talvez na sua vida, de uma forma particular, talvez pelas experiências que você já viveu, talvez por você já ter se percebido com o coração pegando fogo pelo Senhor, e muitas vezes você vai entendendo que isso de novo precisaria acontecer com você. Talvez esse buscar algo novo, que você fica, ou nós ficamos tentando de alguma forma entender onde está, ou se ele ainda existe. Esse texto ele é maravilhoso porque ele fala que esse vinho novo da parte do Senhor, ele já está pronto. Se nós estamos buscando por algo novo, por um vinho novo da parte de Deus, esse vinho ele já está pronto. E o texto fala que ele gotejará dos montes e fluirá em todas as colinas. Se a nossa preocupação então fosse com o vinho, com essa essência de Deus, que a gente poderia entrar aqui pelo vinho e passear no seu conceito e buscar coisas importantes para nós, como o que o vinho representa, que seria a alegria, a presença de Deus. Se nós estamos buscando isso nas nossas vidas, esse texto, ele continua vivo e atual para nós, dizendo que o vinho dele, ele é real e está disponível para nós. Na verdade, o que o texto vai mostrar para nós, quando nós nos aprofundamos nele, é que o problema não é o vinho, não é essa novidade, não é esse fresco da parte do Senhor, esse alimento que nós tanto buscamos, porque quando nós encontramos, ele sacia a nossa fome, ele mata a nossa sede. O que o texto ele vai revelar para nós, junto com outros textos da palavra, é que o que nós precisamos nos preocupar é não com o vinho, mas com o recipiente. Na verdade, nós precisamos preparar o nosso odre. O que seria um odre? Alguém aqui, especialista em histórias bíblicas, poderia nos dizer o que seria um odre? Ou talvez você, uma pessoa com um conhecimento
de show do milhão, talvez, né? Show do milhão, show do milhão, tem um negócio lá de perguntas, de quiz, né? O que seria um odre? Alguém já ouviu falar de um odre? Um odre, vamos juntando aqui, é um recipiente usado aqui nesse contexto bíblico, principalmente para reter o vinho. Nessa época, esse odre que os textos bíblicos eles fazem referência, existem odres de outros materiais, mas os odres da Bíblia, eles também têm o mesmo material, que é o couro. Então, a Bíblia vai falando em muitas histórias, eu não quero trazer essas histórias para nós não nos delongarmos nisso, mas a Bíblia vai mostrando para nós, em várias histórias, a respeito da presença, a respeito do novo que Ele quer derramar sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre nós. Esse novo é real, mas em todas essas histórias, esse elemento ele está presente, que é o odre, que é esse recipiente para receber e fazer com que tudo isso que Deus está trazendo e derramando sobre nós, ele não se perca. Mas por que essa figura do odre é tão importante e tão significativa para nós? Eu vejo que uma das coisas muito interessantes aqui do odre é o próprio material que ele era feito. Porque é o que possibilitava essa retenção do vinho. Esse couro, ele era um material, é claro, que poderia ser trabalhado. É um material que tinha uma certa flexibilidade, uma certa elasticidade. Por quê? Porque à medida que esse vinho que é derramado, ele vai fermentando, vai assim gerando vida, essa coisa viva do vinho dentro de nós, dentro do recipiente, ele vai mexendo conosco, ou não vai? Quando nós recebemos uma revelação da parte de Deus, isso aconteceu ontem para muitos irmãos que passaram pela sala profética. Para muitos que estão aqui recebendo palavras da parte de Deus, no seu quarto, no life, das nossas reuniões. Quando Deus fala e traz algo novo para nós, o que acontece? Bagunça. Dentro, aquela palavra, por ser viva, ela tem um poder de se expandir dentro de nós. Isso vai fazendo, no mínimo, alguma coisa conosco. Agora, quando nós recebemos uma palavra de Deus, como nós estamos recebendo, se nós, da mesma forma, ou do contrário, nós não formos flexíveis, nós não tivermos uma certa elasticidade, o que vai acontecer conosco? A gente vai perder. A gente pode perder coisas preciosas que Deus está derramando, eu não digo nem que está querendo derramar em nós, que o Senhor está derramando, e eu sei que isso está acontecendo com todo mundo. Eu sei que está acontecendo das últimas cadeiras aqui, que estou vendo ali os irmãos na mídia. Deus tem trazido palavras para o Pedro, para o Heron e para o Isaac. Amém? Para todos os Pedros. Deus tem trazido muitas coisas. Eu até, enfim, depois pessoalmente eu falo com o Fernando sobre isso, né? Mas Deus deu uma palavra para o Fernando, não consegui ainda repartir para ele, né? Mas tem muito a ver com isso, que eu estou vendo que Deus está trazendo sobre o Fernando algo que é novo, da parte dele, para esse momento. E algo está acontecendo com o Fernando, glória a Deus, aleluia, que é uma flexibilidade para essa palavra viva dentro dele,
ela gerar o que precisa ser gerado e não perder. Isso está acontecendo com muitos de nós. Mas nós precisamos entender que isso vai acontecer conosco, porque é um processo natural de algo que é vivo, que está sendo derramado sobre nós. Porque esse vinho, ele vai liberando os seus gases bons. Não pense coisa errada. E esse odre novo, ele consegue então se expandir e não se romper. Então, olha que coisa maravilhosa, tem algo novo que Deus está fazendo, e tarará, e a gente pode até ficar distraído com isso, mas a gente às vezes não percebe que o novo também vai precisar ser quem? Nós. Porque algo novo dentro de algo velho, não vai dar certo, a gente vai deixar escapar algumas coisas. Pensa bem, uma palavra nova de Deus para você. Se você tem as suas medidas antigas, a sua rigidez antiga, o seu formato antigo, eu conheço desse jeito, quadrado ou redondo, ou de qualquer forma assim, se Deus tem algo novo, na verdade, quem vai precisar se adaptar é o novo de Deus no teu velho. Loucura total. Deus está querendo trazer algo que vai tomar a forma que Ele quer dentro de nós, e isso vai precisar, ou vai exigir de nós, essa liberdade para nós darmos para o Espírito Santo fazer aquilo que Ele quer fazer com as nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque aí sim nós temos um resultado que é incrível acontecendo conosco. Com o tempo, porém, o couro ele endurece, ele perde a elasticidade, e ele fica o quê? Quebradiço. Um odre velho não suporta a pressão do vinho novo. Ele simplesmente rasga e o vinho se perde. Por que o odre velho rompe com o vinho novo? Primeiro problema, perda de flexibilidade. O odre velho não consegue se... O odre velho parece chamando alguém de bode velho, né? O bode velho, ou melhor, o odre velho, ele na verdade não consegue se expandir. É mais ou menos uma pessoa de cabeça dura, né? Existe algo novo, mas aquela cabeça dura, aquele recipiente duro, está rígido. E esse couro, ele na verdade, por não ter flexibilidade, não aguenta essa novidade que Deus está querendo trazer, ou o vinho está querendo fazer. Espiritualmente, isso representa pessoas ou sistemas que perderam essa capacidade de se ajustar ao que Deus está fazendo. O segundo problema de um bode velho, ou um odre velho, é a pressão do processo. O vinho novo ainda está em fermentação e vai liberando cada vez mais pressão interna. Isso fala do movimento vivo do Espírito Santo, que vai gerando uma transformação, vai gerando uma expansão dentro de nós. E se nós colocarmos essa estrutura que não aceita mudanças, o resultado vai ser sempre o mesmo, previsível, ruptura. E por último, essa incompatibilidade de naturezas. O vinho novo tem vida e exige espaço para amadurecer. Que lindo, né? Faço até uma pausa dramática. Pra você pensar se você é um bode velho, ou odre velho, ou novo. O odre velho, ele está preso ao passado e moldado pela essa forma antiga. Quando os dois se encontram, o novo tenta expandir e o velho resiste. E o choque destrói ambos. Destrói essa revelação e destrói o recipiente. Mateus 9,17. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quando Jesus fala
que vinho novo deve ser posto em odres novos, ele está dizendo que o novo de Deus precisa de um coração que ele é renovado para ser recebido. Deus, ele não desperdiça vinho novo. Por que eu não estou recebendo algo novo? Por que eu não estou vivendo algo novo? Deus não desperdiça vinho novo. Antes de derramá-lo, Ele nos convida a sermos renovados por dentro. Para que nós possamos não só receber, porque receber seria muito fácil, mas também para preservar e amadurecer o que Ele quer derramar dentro de nós. Porque uma vez que nós também retemos esse vinho novo, e ele amadurece, o processo é completado dentro de nós, nós vamos derramar esse vinho novo. Nós vamos liberar esse vinho novo também das nossas vidas, que passa a ser esse odre. Mas, de repente, a gente vai precisar de novo do quê? De um renovo. Porque talvez esse seja um dos grandes problemas da igreja, ou um dos nossos grandes problemas. A gente vai se achando novinho, moderno, no sentido de receber e se expandir, e está tudo certo. Só que de repente, nós de novo vamos precisar entender que isso vai ser contínuo nas nossas vidas. A nossa vida espiritual, que é viva, vai exigir de nós sempre uma possibilidade de Deus fazer de novo algo novo dentro de nós, que está disposto a estar aberto para ser novo. Porque senão a gente recebe o novo, que foi maravilhoso. E assim, eu confesso para vocês, a gente teve muita experiência já com a presença de Deus, com a igreja, com movimentos, com tantas coisas. Só que Deus, ele vai trazendo algo novo. Por exemplo, eu não sei quem aqui é das antigas, que quando ia numa reunião era difícil você ficar em pé. Alguém orava por você, você caía. Tinha daí até a teologia, caiu para trás é uma coisa, caiu para frente é outra. Caiu de lado, meu Deus, chama um presbítero, né? Porque tem um fogo estranho ali. São movimentos que Deus faz. Não é verdade? Agora, de repente, se a gente chega aqui, porque a gente foi na igreja em 2010, 2005. E a igreja que eu ia em 2005, a manifestação da presença de Deus tinha a ver com isso. E eu lembro que isso acontecia o tempo todo. A nossa juventude, depois, começo do nosso casamento, meu Deus, a gente ia para a igreja quase de joelheira, porque você ia cair. Alguém ficava atrás de você, não é? Você começava a orar por alguém, vinha alguém e ficava atrás de você. Aqui no nosso, a gente quando faz o apelo, ninguém quase fica atrás de ninguém, só quando a gente vê que está bambeando. Mas era comum já falar, vai lá, fica lá atrás, cuidado, fica 2, né, por irmão. Era muito comum isso acontecer. Eu lembro de uma situação que a gente estava vivendo esse momento, e um irmão, que era o irmão de fora do Brasil, veio, e ele começou a orar, e ele estava orando pela igreja toda, todo mundo caindo, e era do Espírito aquilo. E começou a orar pelo grupo de louvor, e tal, e chegou no guitarrista. Colocou a mão no guitarrista, e o guitarrista caiu, né? A gente estava ali sentado e vendo aquilo, e também um caía aqui, outro caía ali, mas me chamou a atenção, porque aquele irmão lá, o Emerson, ele caiu e se esborrachou com a guitarra, né? E tal, passou uns 5 minutos, ele se recompõe e levanta, começa ali a tocar, daí aquele pastor chegou e de novo, botou a mão nele, ele caiu de novo. Meu Deus, que glória, né? No final do culto eu cheguei para ele, cara, que unção, né? Ele falou, nossa, meu Deus, não dá para ficar em pé. Falei, cara, isso é 2 vezes. Ele falou, cara, primeiro, uma naia, né? Chegou ali a presença de Deus e, cara, nem viu o que aconteceu. A segunda foi um tapão, né? A segunda, acho que ele errou a mão e bateu na minha orelha ali na hora, eu fui para trás, eu fiquei no chão de medo de levar uma terceira, né?
Eu lembro que minha mãe uma vez foi na igreja com a gente, lá em Londrina, e estava esse mover, né, e tinha um... Oi? Não, foi em Londrina, eu lembro certinho do lugar, tinha uma coluna. Daí a minha mãe, ela começou a ficar com medo, né, daquilo que estava acontecendo, as pessoas caindo, tal, e de repente eu olho para minha mãe, ela estava abraçada numa coluna, né? Falei, mãe, o que você está fazendo? Ela falou, Valdinho, cair, eu não vou cair. Era muito comum isso acontecer. Agora, se a gente entra nesse lugar, por exemplo, e tá, meu Deus, né? Eu vi ali, o Jô orou para uma pessoa, o cara não caiu. Ih, o Jô, hein? Não é? Pô, o Richard estava orando com o irmão nem balançou, né? Pô, daí o pastor vai orar, vai cair, né? Daí o pastor foi lá, orou, e a pessoa olhou para cima, tá, é só isso, né? Existe algo novo que Deus está fazendo. Existe um movimento que Deus, Ele orquestra. É dele o movimento, é dele a igreja. Nós podemos talvez entender que hoje o que está acontecendo é muito mais dentro do que fora, né? Nós estamos ali caindo, prostrados, sendo chamados a essa revelação de eternidade, como nunca a igreja, ela teve essa percepção da importância de meditarmos, de nós nos entregarmos, de nós declararmos o nosso amor, entendermos a santidade de Deus. É um outro movimento, mas se nós tivermos esse nosso odre sempre formatado, a gente vai parar em um momento, e uma revelação que foi maravilhosa, mas o novo não vem por quê? Porque a gente continua esperando daquele jeito, quando Deus tem sempre um vinho que é novo, uma manifestação que é nova, e sempre vai caber a nós essa sensibilidade de se colocar flexível diante da presença dEle, de entender o movimento do Espírito, e não daquilo que seria a nossa forma de julgar Deus se movimentando, ou Deus trazendo algo novo dentro de nós. E nós precisamos simplesmente entender que Deus quer derramar algo de novo em cada um de nós, mas eu vejo que é o momento de todos nós também estarmos abertos, sem reservas, quanto às nossas expectativas e padrões e formatos, para nós recebermos esse novo. Para terminar, eu leio com vocês Salmo 119. Diz assim: seja reto o meu coração nos teus estatutos, para que não seja confundido o meu coração. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas eu espero na tua palavra. Os meus olhos desfalecem pela tua palavra. Entre mentes, dizia, quando me consolarás, o Senhor? Pois, olha que especial isso, pois estou como o odre na fumaça. Contudo, eu não me esqueço dos teus estatutos. Estou como odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus estatutos. O odre, para ele ser preparado, e eu acho muito interessante para nós esse conteúdo hoje. Primeiro ele era mergulhado na água. Então pense em você hoje, independente se você se classifica como um odre que é novo ou que envelheceu. Pensa somente no processo que Deus faz para que esse odre seja flexível. Porque o Senhor, Ele tem essa capacidade que é milagrosa, sobrenatural, de nos tornar de novo um material novo nas mãos dEle. Então, se a gente não tinha mais flexibilidade, cabe a nós, de novo, passar pelo processo, para Ele, de novo, trazer essa característica que pode ter sido perdida em nós. Como esse odre ele era preparado para receber o vinho novo? Primeiro ele era mergulhado na água. Depois ele era mergulhado no fogo. Choque térmico. Choque de realidades. Depois ele era esticado numa pedra. E ele começava a
literalmente a apanhar. Então, aquele couro era colocado numa pedra, e essa pessoa que estava trabalhando nesse material, para ele ser flexível, começava com uma régua de madeira a dar reguadas ali nesse material. Ele ia apanhando, até ficar bem esticadinho. Esse processo então não é... Deus me faz com uma capacidade dessa flexibilidade para receber esse novo. Existe um processo que Deus mostra, que vai também exigir de nós um certo envolvimento. Depois que esse odre passava por essas diferenças de temperatura, que ele apanhava, que ele era esticado, só então ele era pendurado nesse lugar, ou num lugar ali, onde ele ficava sendo curtido nessa fumaça. Por isso que o salmista diz que ele está nesse momento como um odre na fumaça. Aqui está falando que ele está no último estágio de amadurecimento para ele receber algo novo. E eu creio que a gente está bem por aí. Bem por aí. O que a fumaça fazia ou faz com esse material? Primeiro, a fumaça espanta as moscas. Espanta aquilo que na verdade a gente pode trazer para essa realidade espiritual, que seriam distrações, vozes contrárias, confusões. O estar inserido nessa fumaça afasta essa possibilidade de perder algo importante no caminho por algo que é externo, que até mesmo tem parte com o inimigo. As moscas na Bíblia fala muito sobre isso. Beelzebu, a Bíblia fala que é o senhor das moscas. Então, existe algo aqui também que nós precisamos ficar esperto. Quando nós estamos neste lugar, que eu creio que nós estamos, diante da fumaça, a gente vai tendo essa possibilidade que Deus traz para nós, dessas coisas serem afastadas. Mas depois, o que essa fumaça ela faz? É ela que traz essa possibilidade final de elasticidade, de flexibilidade. O Senhor, Ele está nos chamando, e é por isso que Ele está nos provocando quanto à adoração. Não é por acaso, porque o Senhor, Ele não é carente de adoração, né? Por que Deus está nos chamando à essência da adoração? Porque Ele precisa de adoração? Não, Ele tem 24 horas por dia no céu adoração. Não falta adoração para o Senhor. O texto, quando fala de adoração, de adoradores, diz que Ele não está procurando adoração, Ele está procurando o adorador, aquele que vai adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o Senhor, Ele está nos mostrando este lugar da adoração com uma finalidade que também passa por nós. E é incrível esse coração de Pai, de Deus, que inclui os seus filhos. Não porque Ele precisa, mas porque Ele faz questão de incluir os seus filhos nos processos, para Ele poder ter uma possibilidade que só esse processo vai trazer para Ele, só esse amadurecimento. Então o Senhor está mostrando para nós, definitivamente, a respeito da essência da adoração, porque esse é o lugar que nós precisamos ficar depois desses nossos processos que tanto nos esticaram. E eu poderia apontar para muitos aqui que foram esticados, que apanharam. Mas o Senhor agora está nos levando para este lugar de preparação, para nós recebermos algo fresco dEle, fumaça,
A Bíblia, quando fala da fumaça, ela expande muito esse conhecimento. A Bíblia vai trazendo, são muitos textos que falam sobre isso, a fumaça como este lugar próprio da presença de Deus, esse lugar onde a adoração, ela flui, nós somos escondidos neste lugar da adoração, onde a fumaça ela flui, onde essa fumaça da presença de Deus, ela vai nos envolvendo, mas essa fumaça, esse lugar da presença de Deus, o que Ele mais faz conosco é trabalhar aquilo que Deus quer trabalhar em nós, e só nesse lugar. Isso é muito efetivo. Eu sei que você tem experiências nesse lugar de adoração. Eu sei que você já mudou muito nesse lugar. Eu sei que nesse lugar você tem sido chamado a ser mais flexível, a poder receber isso que Deus está te chamando para receber dEle. Numa visão dos céus, ou do céu, Isaías 6.4, numa visão do trono de Deus, aqui Isaías 6.4, Isaías narra essa visão dizendo assim: o templo ficou cheio de fumaça, depois que os anjos, que os serafins clamaram santo, santo, santo. Apocalipse 15:8, também numa visão sobre a eternidade, nós temos a cena, o santuário ficou cheio da fumaça e da glória de Deus, do seu poder. No culto ela lembra que quando a adoração ela é verdadeira, Deus se manifesta de uma maneira tão perceptível, mesmo que não seja dessa forma física que era no Antigo Testamento, que a fumaça enchia o tabernáculo e era chamada da Shekinah, da presença de Deus. A gente pode ainda hoje perceber essa fumaça entre nós se manifestando, porque Deus, Ele escolheu habitar no nosso meio quando nós o adoramos. Fumaça, transformação, flexibilidade, mas tudo com um propósito, para aquilo que Deus quer derramar sobre nós. Amém? Vamos orar sobre isso. Fique em pé comigo. Oh Deus, você consegue se envolver agora nessa atmosfera? Como esses textos mostram para nós, a gente não precisa nem fazer muito esforço, é só nós fecharmos os nossos olhos e nós percebermos a fumaça, de repente, ela fluindo daquele lugar onde aquelas pessoas estavam adorando ao Senhor. Aquela fumaça enchendo o templo e mostrando para eles que o Senhor estava ali, estava se manifestando. Será que você consegue facilmente levar os teus pensamentos a um lugar como esse, onde você perceba uma fumaça agora, subindo dos seus pés, subindo do chão deste lugar, enchendo este ambiente, mas isso é claro como uma metáfora para nós da presença dEle, que começa a se manifestar nesse ambiente da adoração. Perceba essa fumaça nessa hora, neste lugar, presença dEle. Mas existe uma finalidade, existe um porquê dessa fumaça hoje, dessa manifestação da sua glória. Deixa essa fumaça te envolver nesse momento. Respira a presença de Deus agora. Espírito Santo, oh, nós te desejamos, Espírito Santo. Vem mais uma vez, Espírito Santo. Vem mais uma vez e enche o lugar onde nós estamos, Senhor. Enche esse lugar, Espírito Santo. Nós queremos nos apresentar diante da Tua fumaça nessa hora, Espírito Santo. Diante da Tua presença que está enchendo este lugar. Nós queremos nos apresentar como este material, Deus.
este material que precisa mais uma vez ser trabalhado pelo Senhor, que precisa ser apresentado neste ambiente onde a adoração ela flui, e onde o Senhor vai trazendo para nós essa capacidade que só o Senhor pode trazer, de nós de novo sermos moldados pelas tuas mãos. Nós quebramos agora deste lugar e das nossas vidas toda a inflexibilidade, toda a sequidão das nossas vidas. Agora nós colocamos neste lugar da presença de Deus, neste lugar da fumaça da presença de Deus, nós agora nos esticamos diante do Senhor. Deus, o que precisa ser feito em nós, Senhor, nós agora te damos liberdade para que seja feito, Senhor. Se nós precisamos de novo sermos mergulhados na água, no fogo do Teu Espírito, Senhor, se nós precisamos de novo sermos confrontados para sermos esticados pelo Teu Espírito, Deus, Pai, o que nós precisamos, Senhor, agora sofrer, Deus, qual o processo agora, Pai, seria o bastante para nós, é o que nós agora estamos pedindo, Senhor, para que esse novo Teu possa, Deus, nos encontrar nessa hora. Deus, nós estamos buscando sim o Teu novo, Senhor, mas agora nós estamos nos apresentando, Pai, para que o Senhor, Deus, gere em nós, Senhor, gere em nós essa capacidade, Pai, de receber algo que precisa ser amadurecido de novo dentro de nós, Deus, que tenha vida. Pai, nós temos tantos padrões, nós temos tantas formas, temos tantas inflexibilidades, existe tanta rigidez dentro de nós, Senhor. Pai, mas nós queremos, Deus, te pedir, Deus, nós precisamos, Senhor, de algo novo acontecendo dentro de nós, Pai. Primeiro, Senhor, se envolve nessa presença agora, mergulha na fumaça, se esconda na fumaça agora da presença de Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que estão meu rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, as fumaças me esconde, só os Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais.
E como os serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só os teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Se você quer permitir que o Senhor Ele faça isso com você nessa hora, pedir para você colocar a mão no seu coração. Eu creio que Deus, Ele está nos chamando como igreja, não tem como nós escaparmos daquilo que Deus está querendo fazer conosco. E o nosso desejo sempre, como um corpo, é que a gente encontre algumas coisas do Senhor e persiga essas coisas, todos nós juntos, porque nós estamos ligados uns aos outros. Eu creio que essa é uma palavra para todos nós. Eu sou o primeiro a entrar nessa palavra. Creio que cada um de nós precisa receber isso da parte de Deus nessa noite. Se esse é teu desejo, coloca isso a tua mão no seu coração. Senhor, nós estamos, Pai, como este material diante da tua presença, Deus, nessa noite, como este couro, Senhor. Pai, talvez nós estamos no meio de um processo onde nós estamos, Pai, sendo preparados para receber, Deus, algo que é fresco, é novo teu, Senhor, mas Pai, é tão precioso, Senhor. Talvez, Pai, alguns de nós estejamos inflexíveis, Senhor. Talvez estejamos, Pai, Deus, secos, duros, Pai, resistentes, talvez, a algo novo que o Senhor quer fazer conosco, Pai, através de nós. Mais uma vez, derramar, Deus, do teu vinho, da tua alegria, da tua vida, Senhor, do teu sangue, Pai, para que isso seja também derramado através de nós. Pai, então nós queremos nos colocar neste lugar onde o Senhor, que nos conhece até melhor do que nós mesmos, Pai, nós queremos nos colocar neste lugar onde nós estamos vulneráveis à tua presença, à tua fumaça, para nós sermos, Pai, ou esticados ou trabalhados, ou Deus, o Senhor sabe aquilo que precisa fazer conosco. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos te dar liberdade, porque nós desejamos sim, Deus, viver algo novo, receber da tua parte uma revelação nova, entrarmos, Senhor, rapidamente para este lugar que o Senhor está chamando a tua igreja a entrar, a viver, a permanecer. Essa revelação que tem a ver com os últimos dias, com a eternidade, com a adoração. Nós queremos entrar, mas nós queremos, Pai, que todo este conteúdo, Senhor, se amplie dentro de nós e tome vida. Por isso, Senhor, faz aquilo que é preciso fazer dentro de nós, Pai. É o que nós pedimos nessa noite.
Faz aquilo que é preciso ser feito dentro de nós, porque nós não queremos perder nada do que é precioso teu, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa igreja, para a nossa nação, Senhor. Faz aquilo que é preciso ser feito, Deus. Pai, o nosso único compromisso agora, Senhor, ou talvez o nosso primeiro, Senhor, passo, Pai, é um sim para a Tua presença. Deus, nós dizemos sim para este lugar que o Senhor está nos atraindo todo esse final de semana, Deus. Este lugar da adoração, da essência da adoração, de sermos encontrados como estes que estão em espírito e em verdade te buscando, Deus. Nós dizemos sim, Pai, nós queremos entrar neste lugar, Deus. Então, Pai, trabalha em nós, Deus. Trabalha em nós, porque o Senhor tem liberdade para fazer isso conosco, Pai. É o que nós dizemos nessa noite, aceitando o Teu desafio em nome de